Pega aí sua Bíblia e abre em 2 Coríntios capítulo 2. Eu vou pedir o seu silêncio. Isso. Vai abrindo sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2. Vou pedir para o pessoal da iluminação ligar as nossas luzes. O cara está descendo para ligar a luz. Dá uma salva de palmas para esse cara ali, ó. Ei, coisa boa. Antes da gente ler a palavra, tem uma pessoa que vai fazer ou já fez? Vai fazer aniversário. Vem cá, Raquel. Dá uma salva de palmas para a Raquel. Ei, coisa boa. Ó, já vou te receber com o presente. Não pode mostrar a marca, né? Não pode mostrar a marca, senão é merchan. Dá mais uma salva de palmas para a Raquel. Ela é maravilhosa. Eu quase esqueci de te chamar, menina. Gente, se você não sabe, a Raquel é nossa obreira aqui no Flow. Ela ministra a palavra de Deus nas células, na school, no culto. Quem já foi abençoado pela vida da Raquel aí? Deixa eu ver. Ê, coisa boa. Então, vamos orar pela vida dela. Vai fazer quantos anos, Raquel? 20. 20 anos, ó, tá nova, top demais. Aqui um presentinho do ministério para você, tá bom? Vamos orar pela vida dela, gente? Estende a mão para cá e vamos agradecer a vida da Raquel. Deus, muito obrigado por essa menina maravilhosa que o Senhor me deu a oportunidade de conhecer quando ela tinha 12 anos. E obrigado, Deus, que é um privilégio hoje ela trabalhar comigo, ela ser minha colega de ministério. Eu sou muito grato por isso. Que o Senhor possa abençoá-la nesse novo ano, que o Senhor a encha do seu espírito, que os sonhos do Senhor para a vida dela se concretizem, que ela consiga ser a missionária que ela tanto sonha em ser, e que o trabalho dela aqui no Flow seja uma preparação para o campo missionário, Deus. Mas mais do que isso, guarda o coração dela e que ela seja cheia do seu espírito e tenha tempos de qualidade com o Senhor maravilhosos. É assim que nós oramos, consagrando a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Bênção. Bom, vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Quem abriu em 2 Coríntios 2 aí? Deixa eu ver. Isso, vai lá no versículo 14. Nós já vamos ler. O título da mensagem de hoje é Encharcados do Bom Perfume. Repete-se comigo, encharcados do bom perfume. Agora esse lado aqui, que esse lado não falou. Encharcados do bom perfume. Muito bom. Por que a gente vai falar de perfume? Porque perfume é algo que nos lembra alguém especial para nós, ou momentos especiais. Quem gosta de se perfumar aí? Deixa eu ver. Que bom, né? Dá para ver se é verdade quando você levantou a mão. Se você levantou a mão e o cara do lado não caiu, então você é verdadeiro, né? Mas se perfumar é bom, e eu acho interessante que o perfume, ele tem algo especial. O cheiro, em geral, ele nos lembra de pessoas, de lugares. Então, por exemplo, quem é que foi para a praia no fim do ano? Aí, deixa eu ver, estava na praia e tal. Praia tem um cheirinho de praia, não tem? Tem um jeito, tem um cheiro de mar, um cheiro de areia, né? Talvez, se você gosta mais de muvuca, daquelas praias cheias, né? Cheiro de pastel, cheiro de coisa que os caras vendem lá no meio, né? Cheiro de protetor solar, né? Enfim, os cheiros, eles lembram a gente de coisas ou pessoas especiais para nós. Talvez a casa da sua avó tenha um cheirinho especial, talvez da comida que ela faz. Quem gosta da comida da avó aí? É bom, né? Domingo está chegando, você vai na casa da avó lá comer, tá bom? Mas o cheiro, ele lembra de algo. Ou talvez você se apaixonou por alguém por causa que é uma pessoa perfumada. O cheiro, ele lembra coisas especiais. E é interessante que esse texto na Bíblia, que nós vamos ler, fala sobre o bom perfume de Cristo. Jesus tem um cheiro, e nós vamos aprender hoje sobre o bom perfume de Jesus, porque esse perfume lembra pessoas especiais. Quando Paulo fala nesse texto que nós vamos ler que existe o perfume de Cristo, significa que
a presença dele pode ser manifestada de uma maneira que a gente sinta, de uma maneira que seja especial, mesmo se a gente não sentir. Talvez esse lugar, esse templo seja especial para você e tenha o perfume de Cristo aqui. Então hoje a gente vai falar sobre esse perfume e a minha ideia é que você saia daqui encharcado do perfume de Jesus. Quem quer sair encharcado aí? Deixa eu ver. Você vai sair em nome de Jesus com o cheiro da presença de Deus em você, em nome de Jesus. Essa é a ideia. Quando eu estava orando para saber o que Deus queria derramar sobre a sua vida hoje, veio muito no meu coração esse lugar sendo inundado da presença de Deus de maneira palpável, como num perfume. Por isso que eu escolhi esse texto, que você seja encharcado da presença de Deus esse ano, que você seja apaixonado por Deus esse ano, que você vá muito mais além do que prometer, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Não se preocupa tanto com a quantidade dos capítulos que você vai ler, mas se preocupa em estar encharcado de Deus, passar tempo de qualidade com Deus, não só dar cheque na sua tarefa de devocional. Amém? Amém, o povo que está abaixado? Ei, abaixado, pastor, com a cabeça abaixada, né? Tá, levanta essa cabeça, sai do celular aí, menino. Vamos estudar a palavra de Deus. Só pode olhar para o celular se for para a Bíblia e sem notificação. Coloca no modo avião que nós vamos voar. É isso aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. 2 Coríntios 2. Fala baixo, não é silêncio, hein? Ê, garoto. Vamos lá. 2 Coríntios 2. O apóstolo Paulo diz: graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Vamos orar? Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos ser encharcados da sua presença e que toda desatenção, distração possa ir embora e focamos em Ti, Jesus, em nome de Jesus, amém. Bom, quem percebeu o perfume aí nesse texto, você percebeu? Estava lá falando sobre a fragrância de Cristo. Fragrância é a mesma coisa que cheiro. Paulo começa dizendo que era grato a Deus, porque Deus estava guiando ele no ministério dele. O ministério de Paulo era passar por várias cidades e vários países implantando igrejas. E ele começa o capítulo 14, o versículo 14, agradecendo a Deus, porque era ele quem estava guiando o ministério dele. Ele diz que Deus estava conduzindo a jornada evangelística de Paulo triunfantemente. E depois que ele fala desse triunfo, que Deus estava levando o evangelho para os lugares mais longes, e naquela época você tem que lembrar que não tinha avião, não tinha carro, não tinha Wi-Fi, não tinha nada disso. Então Deus usou Paulo para espalhar o evangelho no mundo todo conhecido ali, de barco, a pé, a cavalo. Então Deus estava fazendo algo maravilhoso através de Paulo. E aí é interessante que ele fala, olha, e Deus tem conduzido tudo que a gente faz, e mais do que isso, por onde a gente passa, nós estamos exalando. O que é exalar? É liberando um cheiro, o cheiro da presença de Deus. Ele quis comparar a presença de Deus com perfume. Aonde nós vamos, o perfume da presença de Deus é espalhado pelo mundo. Mas é interessante que, se a gente estudar melhor e mais a fundo nesse texto, quando Paulo fala ali que Deus tem conduzido ele triunfantemente para pregar o evangelho, ele estava fazendo uma ilustração dos generais romanos. Como assim? Porque se você prestar atenção no versículo 14 em diante, primeiro ele começa falando que Deus conduz ele em triunfo.
e depois veio o cheiro de vida para aqueles que creem em Jesus e um cheiro de morte para aqueles que não creem. Ele estava usando uma ilustração que naquela época fazia muito sentido. Paulo fazia parte do Império Romano, ele morava numa região dominada pelo Império e pregava em volta do Império Romano. E naquela época, quando um general vencia uma batalha, ele fazia uma caminhada de vitória, um desfile de vitória. Ele ia com o exército dele, desfilando pelas ruas, celebrando as vitórias que eles tiveram. E atrás deles vinham os prisioneiros de guerra. E a história diz que quando eles faziam isso, eles pegavam um incenso. Quem sabe o que é incenso aí? Deixa eu ver. Aquele negócio que tua mãe deixa para a casa ficar cheirosa, sabe? Eles pegavam um incenso e queimavam o incenso com um cheiro de celebração. Então eles desfilavam depois de vencer a guerra, liberando um cheiro da vitória. E aí eles, além de liberarem esse cheiro durante o desfile da vitória, eles também queimavam aqueles incensos para os deuses deles, para cultuar os deuses que eles acreditavam que tinham abençoado a vitória deles na guerra. Então, quando Paulo ele fala aqui que Deus tem conduzido o ministério dele triunfantemente, ele estava usando o general romano de ilustração, mas ele estava aplicando isso a Jesus. Ele falou: Jesus conquistou a vitória na cruz, Jesus foi vitorioso, Ele nos deu vida, nós éramos pecadores, mas pela graça de Deus nós fomos salvos, e hoje Ele está desfilando com os seus missionários que vão espalhando o perfume de Cristo no desfile da vitória. Era isso que Paulo estava falando nesse texto. Por isso, a gente vai aprender duas coisas muito simples sobre como nós podemos e devemos ser encharcados pelo bom perfume de Jesus. E a primeira coisa que Paulo fala, está no versículo 15. Ele fala sobre o cheiro de vida ou o cheiro de morte. Vamos ler de novo ali essa parte do texto? Versículo 15 e 16. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Depois de Paulo dar esse exemplo do general romano e falando que o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Brincadeira, não está escrito isso, mas a música é boa. Quem conhece a música? Deixa eu ver. Ah, tá. Vai que você não conhece, né? Mas depois ele fala que o nosso general é Jesus e que ele está desfilando na vitória e exalando o bom perfume dele nesse desfile. Ele começa a falar do efeito desse perfume para as pessoas que sentiam. E aí ele fala que para aqueles que creem em Jesus é cheiro de vida, para aqueles que não creem é cheiro de morte. Como assim? Para pensar, quando o general romano estava ali desfilando o desfile da vitória, ele ia com todo o exército, eles queimavam incenso celebrando a vitória, só que atrás deles vinham os prisioneiros de guerra. Então, enquanto para os romanos aquele perfume era um perfume alegre, celebrante, para os prisioneiros era um cheiro de morte, porque vários deles iam ser jogados nas arenas, no Coliseu. Então, para uns era cheiro de vida, para outros era cheiro de morte. E aí Paulo ele diz que com Jesus é a mesma coisa. Aqueles que creem em Jesus, quando sentem a presença de Deus, é cheiro de vida. Mas para aqueles que não creem em Jesus, é cheiro de morte. Olha para quem está do seu lado, dá um sorrisinho. É para dar um sorriso, hein? Não seja espertinho. E fala, cheiro de vida ou cheiro de morte? Essa é a primeira coisa que Paulo nos ensina nesse texto. O que a presença de Deus é para você? É cheiro de vida ou é cheiro de morte? Ele começa dizendo, olha, aqueles que entregaram a vida para Jesus estão desfilando com Ele, estão celebrando com Ele, porque um dia essas pessoas vão para o céu.
Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que significa vida em abundância? Vida plena, vida alegre, vida feliz. Depois em João 14, Jesus diz: eu estou preparando uma morada para vocês no céu. Aqueles que creem em Jesus, quando pensam nele, quando lembram dele, quando falam com ele, quando cantam para ele, se lembram desse cheiro, o cheiro de vida. Mas aqueles que ainda não creem em Jesus, sentem o cheiro de morte. Porque o Evangelho ele tem poder para salvar, mas aqueles que não entregam a vida para Jesus estão condenados. E como eu sempre falo, principalmente para você que é visitante e está ouvindo aqui pela primeira vez, Deus não condena as pessoas no inferno porque Ele é um ditador que não gosta das pessoas, não é isso. Se Ele é a fonte da vida, se Ele é o bom perfume, e eu decido abandonar esse bom perfume, me sobra um mau perfume, a morte. Então a escolha, na verdade, é nossa. A escolha do que a presença de Deus vai causar em nós é nossa. Ela pode ser um bom perfume, ou ela pode ser um mau perfume, um cheiro de morte, porque aqueles que não creem em Cristo, no desfile de Cristo, estarão como prisioneiros. E assim como os prisioneiros de Roma, estarão com medo da morte eterna no inferno. Isso é muito forte. E pensando nisso, eu lembrei de uma coisa para ilustrar para vocês que vai ajudar muito. Quem aqui já foi no nosso retiro? Deixa eu ver. Foi top esse ano passado. Se você nunca foi no retiro nosso, no Wave desse ano a gente vai lançar as inscrições do retiro. Você faz lá a sua inscrição. Mas, sabe uma coisa que eu acho interessante? Os nossos retiros geralmente são na Chácara Leão de Judá. Quem já foi na Leão de Judá aqui? Eu gosto muito daquele lugar. Eu gosto muito, porque eu vou lá desde que eu era adolescente nessa igreja aqui. E aquele lugar, ele me cheira como algo bom, tanto de memórias boas com Deus, quanto de memórias boas com as pessoas. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ia lá para o retiro, e tem o quarto da direita e da esquerda, e a gente fazia guerra de travesseiro uns contra os outros. Se fosse hoje ia dar problema até político, né? Direito contra esquerda. Mas lá era apenas diversão. A gente pegava os travesseiros, colocava a Bíblia dentro do travesseiro e dava um na cara do outro. Era maravilhoso. Era para sentir o peso da palavra, né? E os caras pegavam até colchão, enfim, não vou dar muita ideia, né? Mas eu tive momentos muito legais lá. Eu lembro, depois que eu comecei a liderar aqui o ministério, quando a gente fez uma brincadeira onde os adolescentes tinham que caçar as joias do infinito. E a gente jogou o Thanos na piscina, foi maravilhoso. Eu lembro do ano passado, quem estava lá no ano passado? Você lembra? Do Zé matando o Pedro, porque o Pedro pegou a última coca e o Zé mata ele com uma pá. Você lembra disso? As brincadeiras, aquele lugar quando eu chego lá, é um cheiro de vida para mim. Mas mais do que isso, quando eu vou lá, eu lembro das melhores experiências que eu tive na minha vida com Deus. Várias delas foram lá. Lá foi a primeira vez que Deus, primeira não, mas lá algumas vezes Deus me deu o privilégio de libertar as pessoas de demônios. Lá eu pude ir algumas vezes sozinho, sem nenhum adolescente, sem ninguém da equipe, ter momentos especiais, só eu e Deus. Teve momentos onde eu lembro de um culto que o Espírito Santo encheu a mim e outras pessoas que estavam lá, de tal maneira que a gente sentiu um fogo dentro de nós, e Deus começou a revelar o que as pessoas estavam passando para nós, sem a gente conhecer as pessoas, e as pessoas choravam e se conectavam com Deus. Eu tive experiências tão legais lá. Aquele lugar me lembra cheiro de vida. Só que sabe o que é interessante? Em todos esses anos de ministério, eu tenho visto muitas pessoas que vão para lá e têm uma opinião completamente diferente. Gente que chega lá e fala: nossa, mas que cheiro de estrume aqui no mato. Nossa, mas aqui é muito calor. Nossa, mas aqui tem muito mosquito. Nossa, mas de noite faz muito frio. Nossa, mas esse quarto dos meninos parece que um urubu morreu dentro dele.
200 meninos dentro de um quarto, o bom perfume passa longe ali, né? Mas é interessante como o mesmo lugar pode causar duas percepções totalmente diferentes. Quando eu chego lá, eu já fico feliz. Não precisa ter nada acontecendo, eu já fico feliz só de ir para lá. Mas quantas vezes eu vi pessoas indo para lá e saindo de lá piores do que elas entraram? Isso é um bom exemplo do que Paulo estava falando do perfume. A presença de Deus pode causar nas pessoas sentimentos diferentes. E talvez você venha aqui, tem gente aqui que está tendo experiência com Deus, que está ouvindo a voz de Deus, que está sendo usado por Deus, que está servindo. O cara dali está servindo na Libras, está servindo na comunicação, está servindo na School. Quem é da School aí? Deixa eu ver. Está servindo em tudo. E tem o cara que vem aqui e fala, meu Deus, a palavra do pastor é como uma espada, longa e chata. O cara sai daqui pior do que entrou, não quer vir para o culto. O mesmo lugar, a mesma presença, as mesmas pessoas, a mesma programação, causando cheiros e percepções diferentes. Hoje, em nome de Jesus, Deus quer transformar a presença dEle para você num cheiro bom. Talvez você veio aqui hoje obrigado pelos seus pais, ou não conhece a Jesus, e a impressão que você tem sobre Deus é muito ruim. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje Jesus quer lançar um bom perfume sobre a sua vida. Amém? Amém ou não? Amém, amém, os caras com a cabeça baixada aí no celular, amém? Falou amém, se entregou, né? Então, hoje o Espírito quer lançar um cheiro da presença dEle em você. E você precisa tomar a decisão do que isso vai ser para você. Essa é a primeira coisa. A segunda, nós vamos ler ali no versículo 17. O apóstolo Paulo continua falando sobre essa questão do bom perfume. No finalzinho do versículo 16 ele fala assim: entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Primeiro, Paulo fala de Jesus como um general. E ele fala que aqueles que o seguem e o servem exalam um bom perfume. E aí ele fala que para alguns é perfume de vida, outros perfume de morte. E depois ele fala, mas quem nos capacita? Como a gente consegue exalar a presença de Deus? Como a gente consegue fazer com que as pessoas cheguem perto de nós e sintam a presença de Deus? Quem aqui tem algum amigo que você olha para ele e você vê muito Jesus na vida dele? Você tem? Se essa pessoa está do seu lado, fala para ela, eu vejo muito Jesus em você. Não é para fazer cantada, hein, rapá? Eu vejo Jesus em você. Sai fora, irmão. Mas sabe, tem pessoas que, quando elas chegam no lugar, parece que Jesus entra junto com elas. E aí Paulo fala, quem me capacitou para fazer isso? Não fui eu. Eu sou um homem normal, tanto que no capítulo seguinte, no capítulo 3, ele fala que toda a capacidade de colocar esse perfume de Cristo diante das pessoas vem de Deus e não dele mesmo. E ali ele se compara com homens que estavam tentando vender a palavra de Deus como se ela fosse uma mercadoria, querendo dizer que pela força delas mesmas, que elas eram incríveis e por causa disso a presença de Deus habitava nelas. E aí Paulo fala, olha, eu não sou como essas pessoas que usam a palavra de Deus do jeito errado. Eu uso a palavra de Deus para glorificar o nome de Deus, e se eu consigo pregar a palavra de Deus, é porque Ele é quem me capacita. E ele faz a comparação com mercadores, ele fala que ele não faz negócio com a palavra de Deus. Naquela época tinham homens que vendiam vinho, e eles eram muito ligeiros, eles enganavam as pessoas.
Então, às vezes, eles iam vender vinho, um vinho bom, eles colocavam água dentro do vinho para ter mais vinho e vendiam um produto de má qualidade para as pessoas visando lucro. Ou eles vendiam materiais de baixa qualidade só para lucrar. E aí Paulo falou que tinha gente fazendo isso com a palavra de Deus, falando que era homem e mulher de Deus, mas que no fundo estava exalando um perfume de má qualidade. E aí Paulo fala, se você quer exalar o bom perfume de Deus, isso no capítulo 3 a gente não leu, mas você pode ler em casa, você tem que ser capacitado por Deus, você tem que buscar a Deus, você tem que estar na presença de Deus, você tem que viver a presença de Deus. E é interessante que tem a história de um avivalista que eu gosto muito. Faz silêncio, muita conversa aqui nesse cantinho. Isso, faz silêncio. Presta atenção nessa história que eu vou contar. De um homem que exalava o perfume da presença de Deus. A primeira coisa é que o perfume pode cheirar bem ou cheirar mal, depende da sua atitude. A segunda é que, se você quer ser cheio do perfume de Deus, você tem que entender que esse perfume é derramado por Ele. Você não pode produzir a presença de Deus. Você pode vestir roupa de crente, você pode falar que nem um crente, você pode levantar a mão como um crente, você pode ler a Bíblia como um crente, mas isso não significa que você é crente. O que nos faz ter a presença de Deus é quando nós nos humilhamos, nos dobramos na presença dEle e pedimos para Ele derramar esse bom perfume. E eu vou contar a história de um homem chamado Charles Finney, um avivalista. Ele pregou o evangelho nos Estados Unidos e Deus fez grandes coisas através dele, milhares de pessoas se converteram através da vida dele. Ele se converteu, ele decidiu abrir mão da advocacia para se tornar pastor e pregador do evangelho. Então, a história conta que aquele homem ficava horas orando na presença de Deus. Ele passava horas na presença de Deus, horas na presença de Deus, em jejum, em oração, até que nos momentos onde ele ia pregar, o bom perfume de Deus era lançado. E tem uma história que eu achei muito legal trazer para vocês, que é quando ele entra numa fábrica. Ele foi visitar o diretor de uma fábrica. E quando ele vai conversar com o diretor dessa fábrica, a história conta que só dele entrar no lugar, ele não abriu a boca, ele não falou nada, ele não pregou a palavra de Deus. Só dele entrar no lugar, as pessoas começaram a chorar e se converter, a ponto de uma menina olhar para ele e começar a chorar. E as pessoas começaram a confessar os seus pecados, o diretor viu o que estava acontecendo e falou, vamos fazer um culto. E então ele prega dentro daquela fábrica e várias pessoas entregam a vida para Jesus, porque um homem entrou no lugar sem falar nada. Mas o perfume de Jesus estava dentro dele. Só dele pisar na fábrica, as pessoas começaram a se converter. E aí você pergunta se Charles Finney tinha algo especial? Não. Ele buscava a capacitação de Deus para levar a mensagem de Jesus para as pessoas. Eu lembro de um retiro que a gente teve, acho que foi o de 2022, que aconteceu isso. O pastor Pedro foi pregar e quando ele começou a ler o texto, os adolescentes começaram a se quebrantar na presença de Deus antes dele pregar. Quem estava lá? Deixa eu ver, eu estava, você lembra? Vocês lembram do que eu estou falando? Foi um dos melhores cultos que eu fui na vida. E é interessante que ali o pastor Pedro, ele estava em jejum, ele estava em oração, mesmo no retiro, ele estava deixando de jantar, ele só jantava depois que ele pregava. Se nós queremos levar o perfume da presença de Deus, nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que nos consagrar. Sabe, tem gente aqui que fala, Deus não fala comigo, eu leio a Bíblia e Ele não fala comigo. Se você quer ouvir a voz de Deus, não basta só ler a Bíblia, você tem que se ajoelhar e falar, Deus me visita aqui, e insistir, 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 até que um momento Deus vai vir te visitar. Mas por que tem que insistir?
Porque Deus quer testar o nosso coração. Imagina se Deus fosse igual a um gênio da lâmpada, do Aladim, onde você esfrega a mão e fala Deus, e ele aparece e realiza um desejo seu. Deus não é assim, Deus não é o Papai Noel. Ele quer se relacionar com pessoas de coração sincero. E quando ele vê a sinceridade no coração, então ele entra dentro da pessoa e essa pessoa exala o bom perfume de Jesus. E hoje, eu trouxe até um perfuminho aqui para exemplificar. Deixa eu ver se tem. Ixi, está com a marca aqui, então eu vou tapar. Eu trouxe um perfume aqui. Para exemplificar o que Deus quer fazer neste lugar. Quantos querem ser visitados por Jesus? Deixa eu ver. Chama o cara da câmera lá, por favor. Eu vou descer aqui. O que o pastor vai fazer? Sabe, tem adolescentes aqui que não conhecem a presença de Deus. Tem gente aqui que nasceu na igreja e não conhece Jesus. Tem gente que está vindo aqui pela primeira vez achando que Jesus é só uma história que pastor usa para ganhar dinheiro. Hoje a minha oração... Aí, ó, o cara da câmera chegou. Hoje a minha oração é para que você possa entender o porquê, depois de 2000 anos, ainda tem igrejas como essa, que falam de Jesus não como uma história, um conto, igual a Chapeuzinho Vermelho, mas que falam de alguém em quem a gente tem intimidade. Para de se olhar no telão, tá? Oh, se você quer se olhar no telão, vamos olhar ali. Boa, tá bom. Presta atenção aqui, seu figura. Hoje Jesus quer te encontrar. Eu já tive um encontro com Jesus. Eu não estou aqui porque alguém um dia me contratou. Eu não sou um profissional da palavra de Deus. Eu sou um profeta. O que é profeta? Aí o cara se achando profetão. Não, sabe o que a Bíblia diz sobre profeta? É alguém que prega a palavra de Deus. Isso é o significado de profeta, nada mais do que isso. Eu não sou um profissional. Eu tive um encontro com Jesus. Eu oro por vocês toda semana, há 13 anos. Quando vários de vocês eram crianças, Deus já estava preparando esse dia para você ter um encontro com Jesus. E hoje, espero que isso chegue a 1 milímetro do que é a presença de Deus. Se você é alérgico, sai daqui. Ele vai exalar. Ih, não está saindo. Gente, que paia. Ô Mari, traz o outro, que esse aqui está ruim. Gente, vê se sai alguma coisa aí. Gente, eu devia ter trazido uma mangueira de perfume. Aqui, ó, vamos ver se esse aqui melhora. Hoje, Deus quer te marcar com o perfume dele. Você vai ver, vai sair um futum aqui. Brincadeira. Mas eu estou usando isso aqui para você lembrar. Você vai passar nesse corredor e vai lembrar que a presença de Deus é algo que dá para apalpar. Eu vou deixar o perfume aqui. Está sentindo o cheiro? Não. Já vai chegar. Mas eu quero que você feche seus olhos agora. Eu vou parar de fazer piada também, senão vocês não vão prestar atenção. Feche os olhos, para de olhar para o telão aí.
Faz silêncio. Eu vou colocar perto do microfone para você ouvir o barulhinho do perfume. Faz silêncio. Deus quer te marcar hoje com a presença dEle. Isso pode ser só uma dinâmica engraçada e você falar, eu fui na igreja e tinha um cara lá que ficou lançando perfume nas pessoas. Ou você pode sair daqui hoje falando mais do que um cheiro. Eu conheci Jesus. Eu tive uma experiência com Deus. Eu fui marcado. Talvez você está aqui pela primeira vez e até hoje Jesus era um cheiro de morte para você. Era coisa de gente alienada. Mas hoje o Espírito Santo quer te marcar. Ou talvez você já é daqui da igreja, mas faz tempo que você não sente a presença de Deus. Hoje Ele está passando com o perfume dEle nesse lugar. Ele quer marcar a sua vida. O que você vai fazer? Vai ser cheiro de vida ou cheiro de morte? Hoje Deus quer te marcar. Um dia o perfume de Jesus entrou no lugar mais esquisito para mim. O meu primeiro encontro com Jesus foi dentro de um banheiro. Talvez não fosse o lugar mais cheiroso do mundo. Mas eu lembro que eu estava tendo problemas na minha família, eu não conhecia Jesus, eu era de uma família muçulmana, e então eu tive um contato pequeno com o Evangelho, e a minha irmã mais velha falou, vamos falar com Jesus, se Ele existe, Ele vai resolver essa situação. Passou 2 semanas, os conflitos que estavam tendo na minha casa foram resolvidos. Ali foi a primeira vez que eu senti esse perfume. E desde ali eu nunca mais parei. Foi em 1999, eu nasci no século passado. Hoje talvez seja o seu dia. Mas antes de falar com você que está tendo esse encontro pela primeira vez, eu quero falar com você que já é cristão. Quando você anda, as pessoas sentem cheiro do quê? As pessoas sentem cheiro da fofoqueira? As pessoas sentem cheiro do cara que é um mala, bagunceiro? Quando você anda, qual perfume você deixa? Sabe, eu não quero morrer rico. Se Deus quiser, eu vou deixar uma boa herança para minha filha. Mas, se for para alguém falar alguma coisa no dia que eu morrer, eu quero que as pessoas falem, o bom perfume de Jesus estava nele. Onde ele passava, Jesus ia junto. Essa é a minha lápide. Se você morresse hoje, o que iam falar de você? Ah, a blogueirinha morreu. Jesus te chamou mais, para viver mais. Deus te chamou para exalar um bom perfume, o perfume da presença de Deus. Assim como Charles Finney, quando ele passava, as pessoas se convertiam sem ele falar nada. De tanto que ele buscava a Deus, Deus andava junto com ele, e as pessoas sentiam a presença de Deus só dele entrar numa fábrica. Você também pode ser assim. O perfume de Jesus pode estar em você, e é bonito que a Bíblia exemplifica o que é esse perfume.
E ela fala que a presença de Deus se manifesta de algumas formas. Se você é uma pessoa amorosa, paciente, bondosa, fiel, humilde, que tem domínio próprio, as pessoas vão começar a ver Jesus em você. Onde as pessoas olham para você e veem amor, paz, paciência. Puxa, quando eu falo com essa pessoa, eu sinto uma paz inexplicável. Hoje o Espírito Santo está lançando o bom perfume dele neste lugar. E você pode escolher ser encharcado da presença dele e entrar esse ano no colégio muito mais do que para passar de ano ou para passar no vestibular, mas entrar no seu colégio e ser conhecido por alguém que quando anda nos corredores, Jesus anda junto. Eu tenho tanta alegria de dizer que nos últimos anos da minha vida no colégio, eu era conhecido como o cara que andava com a Bíblia nos corredores e falava de Jesus no intervalo. Ah, mas você não era zoado? Eu era. Às vezes eu entrava nas salas para divulgar que eu ia estar falando de Jesus na sala de teatro. E eu entrava nas salas, em todas as salas, eu pedia autorização para o diretor e entrava em todas as salas divulgando que eu ia estar no intervalo falando de Jesus. Eu lembro de vezes que eu cheguei com a Bíblia e as pessoas riam, falando, ele veio buscar o dízimo. Para essas pessoas era um mau perfume, mas teve outras que foram lá encontrar Jesus numa sala de teatro de uma escola pública. Deus nos deu uma visão para esse ministério, um rio de adolescentes passando pela cidade, e levando vida, a presença de Deus passando. Eu vou fazer 2 convites para você essa noite. Primeiro, para você que já conhece a Jesus, mas você não está encharcado da presença de Deus. A presença de Deus não está sendo algo marcante no seu dia a dia. Hoje Deus quer mudar isso. O Espírito Santo quer se encontrar com você. Você conhece Deus Pai, você conhece Deus Filho. O Espírito Santo mora dentro de você, mas você não conhece Ele do jeito que Ele é. A Bíblia diz que Ele coloca uma marca profunda que te torna filho de Deus e que você exala a presença dEle. Hoje Deus quer marcar pessoas. Eu já fui marcado, mas talvez o bom perfume não está saindo mais. Hoje Deus quer renovar esse tanque do perfume de Deus dentro de você. Por isso eu vou pedir para em silêncio você ficar de pé. Pode ficar de pé. Nós vamos adorar a Deus com uma canção, e lembra que são 2 convites, esse é o primeiro. E se você veio aqui enquanto eu fazia essa dinâmica simples, você falou para Deus, Deus, onde eu for, eu quero que o bom perfume de Jesus esteja junto comigo. Eu quero orar junto com você. Eu vou pedir, sai daí do teu lugar, vem aqui na frente, eu já estou aqui. Pode vir. Vem e já começa a orar. Deus, eu quero o teu perfume. Fecha os olhos, não precisa, se você já veio aqui na frente, não presta mais atenção em mim agora. Agora pede, Espírito Santo, me marca. Se você quer ter a marca do Espírito, venha. Pode vir até aqui na frente, está vazio. Vamos encher esse lugar de gente que está sedenta pelo perfume de Jesus. Talvez você não possa sair do lugar porque é alérgico a perfume ou porque já tem gente demais. Aí é onde você está, começa a pedir, eu quero um encontro com Jesus. Eu quero um encontro com Jesus. Esquece agora o horário. Hoje pode acontecer a melhor coisa da sua vida, que é Jesus te marcando. Feche os seus olhos e começa a pedir, Jesus, eu quero a sua marca. Eu quero o seu perfume dentro de mim.
eu quero ser cheio da tua presença. Clame, abra sua boca. Se você não orar na igreja, não vai ser fora dela que você vai ter coragem para orar em voz alta. Nós vamos adorar a Deus enquanto nós cantamos. Não perde o foco. O Espírito Santo pode nos marcar hoje. Se Deus te tocar, você pode orar pelas outras pessoas para elas serem marcadas pelo Espírito Santo. Vou pedir para a equipe do ministério, vem orar para eles serem cheios do Espírito. O pessoal dos conselheiros, venham cá orar por eles. Quando tu entras nessa sala, tudo muda, a escuridão estremece diante da tua luz. Quando tu entras nessa sala, nosso coração queima e nada mais importa do que ficar junto de ti e te adorar, e te adorar, e te adorar. Sim, Jesus, quando tu entras nessa sala, a doença vai embora. Quando tu entras nessa sala, os mortos se levantam, pois a ressurreição em quem tu és. E te amamos e não vamos parar. Sem ti não vivemos. Jesus, te amamos e queremos mais, te entregamos tudo. Jesus, te amamos e não vamos parar. É Jesus, te amamos e queremos mais, te entregamos tudo. Jesus, queremos te ver, Senhor. Queremos te tocar, Jesus. E te encontrar. Me transforma, Senhor. Derrama o seu perfume, derrama o seu perfume nesse lugar, nesse lugar. Derrama o seu perfume, derrama o seu perfume. Com você tudo muda.
tudo para trás. Eu deixo tudo para trás. Nós vamos fazer algo diferente aqui. Eu vou pedir para quem é da school, talvez você esteja aqui na frente, Deus quer te usar. Levanta e começa a orar pelos outros. Pode ir pelos lugares, vai até os caras lá do fundo, ora por eles. Deus vai nos marcar hoje. Deus vai nos marcar hoje. Ergue as suas mãos para o alto em sinal de rendição a Jesus. Todo mundo, quem está no lugar. E vamos pedir, Espírito Santo, nos enche. Abre a sua boca, fala: Espírito Santo, me enche da sua presença. Começa a clamar: Espírito Santo, vem neste lugar, Deus. Nos visita hoje. Nos marca hoje, Deus. Bem-aventurados são aqueles que buscam sua face, pois te encontrarão. Bem-aventurados são aqueles que buscam sua face, pois te encontrarão. Antes do segundo convite, nós vamos pedir para o Espírito Santo nos visitar de novo, cantando uma canção. Sabe, talvez você não esteja sentindo nada de diferente. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem que insistir, você tem que bater na porta e falar: Deus, eu não vou sair daqui enquanto eu não ter um encontro com o Senhor. Você tem que fazer isso no seu quarto. De pé onde você está. Já tem pessoas sendo visitadas por Deus aqui, mas Deus tem mais. Talvez você não conheça a música, mas ela é muito simples. Ela fala para o Espírito de Deus descer como um fogo que queima dentro de nós. Nós vamos cantar isso. E aí eu vou para o segundo convite e nós encerramos esse culto. Mas sabe por que nós erguemos a mão na hora do louvor? É dizendo: ei Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, me visita. Por isso ergue as suas mãos para o alto. Feche os seus olhos. E nós vamos cantar: Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque pessoas aqui hoje foram marcadas pelo Seu Espírito. Ah, Deus, tem pessoas que estão sentindo, mas tem pessoas que não estão sentindo, mas mesmo assim o Senhor marcou. E eu quero pedir especialmente por essas pessoas que vieram aqui pedir para serem marcados pelo Teu perfume, que durante essa semana venha uma sede tão grande de ler a Tua palavra, inexplicável, que o Senhor nos visite nos nossos quartos essa semana, Deus, que o Senhor nos dê sede de orar, de falar contigo, e Pai, que algo dentro de nós queime tão forte na nossa garganta, que nós não consigamos ficar um dia sem falar do Senhor para alguém nessa semana, Deus. Ah, Senhor, eu posso ver o Senhor entrando nos colégios essa semana, com o Seu perfume, levantando meninos e meninas, como Charles Finney, que vão entrar na sala e as pessoas vão se converter, professores vão entregar a vida para Jesus, pessoas serão quebrantadas. Ah, só, Senhor, vem com a Sua presença nessa
nessa cidade, Deus. Nos visita, em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o seu nome, amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus, bem alto, bem forte. Ele está neste lugar, aleluia. Aplauda, aplauda, aplauda Jesus, aleluia. O último convite que eu falei, esse foi o primeiro. Não vá ainda. Deus quer falar com pessoas aqui. Talvez você veja aqui pela primeira vez e hoje você olhou para isso tudo e falou: eu preciso de Jesus. Talvez você veio para a igreja porque você falou: quem sabe na igreja Jesus não vai consertar a minha vida. Você veio para o lugar certo. Ainda existem igrejas que pregam a palavra de Deus. Ainda existem igrejas que a presença de Deus se manifesta. Eu posso dizer com gratidão no coração que aqui é uma igreja que manifesta a presença de Deus. Mas sabe, para Jesus entrar na sua vida, você precisa tomar uma decisão sobre esse perfume. Por quê? A Bíblia diz que eu e você pecamos. Isso não é algo gostoso de ouvir, falar que eu estou errado. Mas talvez você veio aqui hoje porque a vida do seu jeito não está dando certo. A Bíblia chama a nossa tentativa de ser feliz a todo custo, fazendo o que eu quiser, na hora que eu quiser, com quem eu quiser, quantas vezes eu quiser. A Bíblia não chama isso de liberdade, a Bíblia chama isso de escravidão. Porque você está o tempo todo buscando prazer. Prazer em meninos, prazer em meninas, pornografia, bebida, vício, ou talvez nenhuma dessas coisas, mas você está tentando fazer as coisas do seu jeito. E hoje Jesus está falando: eu sei o que é melhor para você, não é do seu jeito, é do meu jeito. Eu te criei, eu sei o que é melhor para você. Quando Jesus diz que algo é bom na Bíblia, não é porque Ele quer ditar uma regra, mas é porque Ele sabe o que é melhor para você. E se hoje você quer saber o que Deus diz sobre você, você precisa fazer essa oração entregando a vida para Jesus. A Bíblia diz que eu e você merecíamos morrer, merecemos, por causa do pecado, porque se Deus é a fonte da vida, e eu virei as costas para Ele, querendo viver do meu jeito, eu me desconectei da fonte da vida e sobrou morte. A Bíblia chama isso de morte espiritual, e se você não entregar a vida para Jesus, você vai sofrer a morte eterna, que é o desligamento total de Deus pela eternidade. Só que Deus tem uma boa notícia: Jesus desceu do céu e sofreu essa morte no meu e no seu lugar. Eu e você merecíamos, porque nós viramos as costas para Deus, mas Jesus veio sofrer essa morte no meu e no seu lugar. É isso o significado da cruz, Ele morrendo no meu e no seu lugar, para limpar a nossa ficha diante de Deus, a ficha dos nossos erros. Tem gente que está com uma ficha quilométrica aqui hoje. Deus vai te limpar dessa ficha, porque Jesus morreu na cruz por você. Mas mais do que isso, Ele não só morreu, Ele ressuscitou. Você não vai ver nessa igreja em nenhum lugar Jesus pendurado numa cruz, porque no terceiro dia a Bíblia diz que Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e Ele disse: aquele que crê em mim vai nascer de novo para uma vida nova, vai ressuscitar nessa vida para uma vida nova. E quando você morrer, você vai ressuscitar e vai para o céu com Jesus. É esse o significado da ressurreição. Se você for para o lugar de grandes homens da história, os imperadores romanos, você vai encontrar o túmulo deles, o dia que eles nasceram e o dia que eles morreram. Se você for para vários líderes religiosos, vai ter o dia que ele nasceu e morreu. Mas se um dia você tiver o privilégio, eu quero ter esse privilégio um dia, de chegar em Jerusalém. Eu já tive amigos que foram lá. Não tem ossada, não tem tumba, não tem ano de nascimento e nem ano de morte, porque Ele está vivo.
Ele está vivo e Ele quer te trazer vida nova hoje. Por isso, se você quer essa vida de Jesus em você, você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quanta gente, aleluia. Se você entregou a sua vida para Jesus, ergue a sua mão bem alta, eu quero orar com você. Eu vou te pedir um passo de fé. Vem aqui para frente, bem pertinho de mim. Não tenha vergonha, chama um amigo do lado e vem. A menina ali, ó, que passou a mão no cabelo, eu vi, vem. O cara lá do fundo, vem, vem. Se você ergueu sua mão, a gente vai encerrar o culto orando por você. Venha, venha. Dá uma salva de palmas para esse povo. Coisa bonita. Venha, venha, venha. Eu vou orar junto com você, pedindo para a presença de Deus entrar dentro do seu coração. Deixa eu te explicar, isso não é uma oração mágica. Você não vai sair daqui, não vai ter na conta dos seus pais um Pix de R$1 milhão. O que vai mudar não são as circunstâncias ao seu redor, você vai mudar. Deus vai entrar dentro de você. Você vai pedir para o Espírito de Deus entrar dentro de você. Depois que nós orarmos por isso, a gente pôs um QR Code ali na tela, ali também, e esses líderes aqui. Por quê? A gente quer pegar o teu nome, o teu telefone, para te mandar uma mensagem durante a semana e falar: ei cara, seja bem-vindo, você é novo aqui na igreja, a gente quer te conhecer. Porque os vida louca que você anda estão te levando para o inferno junto com eles. Você precisa de amigo novo. Olha para trás aqui, ó. Olha para lá. Esse povo que está no lugar, todo mundo já aceitou Jesus. É gente boa, gente de Deus. Você precisa disso. Por isso a gente vai orar e depois vai pegar teu celular, vai apontar para aquele QR Code. Ou os nossos líderes, pode fazer uma volta neles, um círculo aqui, tá bom? Fala com um desse povo de colete. A gente quer pegar teu número, porque você não é mais um na multidão. Você é uma pessoa especial que Deus criou para estar aqui, tá bom? Então ora comigo, depois ou fala com os líderes ou aponta teu celular para lá, beleza? Então quem ergueu a mão lá, ergue de novo para eu saber quem é. Isso. Eu vou orar junto com você. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver do meu jeito. Eu quero viver do seu jeito. Eu creio que eu mereço o inferno e a morte, mas pelo seu amor derramado na cruz, hoje o Senhor está me dando vida nova. Eu estou ressuscitando como o Senhor ressuscitou, para uma vida nova aqui na terra. E quando eu morrer, eu vou viver no céu. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, que coisa boa. Entra no nosso QR Code ali, fala com os nossos líderes. Nós vamos adorar a Deus com uma música agitada, agradecendo pelo que Deus fez. Amém, gente? Que Deus abençoe a sua vida. Vai na graça e na paz de Jesus.